é algo que realmente preocupa a humanidade, né? É um problema da humanidade, né, Otílio? Isso. Erivan, quando você me convidou para vir aqui, eu comecei a pensar sobre o que nós estamos passando, né? E aí eu recordei, né, que essa, vamos dizer assim, seria a terceira grande pandemia que a humanidade passou, né? Nós tivemos a peste negra, que aconteceu aí no século XIV, entre 1346 e 1352, em que faleceram, né, aproximadamente em torno de 75 milhões a 200 milhões de pessoas, né? Depois nós tivemos a gripe espanhola nos anos de 1918, 1920, em que também faleceram em torno de, as estimativas não são precisas, 50 milhões de pessoas. E essa já são 4 milhões de pessoas. Então, por esses números, a gente tem uma ideia da intensidade, da gravidade dessa pandemia. Eu acho que o que nós temos que conversar agora, a humanidade inteira tem que refletir o que nós extraímos de lições disso? O que a gente aprendeu com isso? Essa questão, me parece que naquele tempo, apesar desses números agigantados, né, por conta das dificuldades relacionadas com a comunicação, né, com a falta de tecnologia no mundo da informação, não se percebe tanto a dimensão desse estrago. Você falou aí da peste negra, 200 milhões de pessoas, é uma verdadeira catástrofe, né? Sim, foram 2/3 da população da Europa que desapareceram. Agora, a diferença, e aí que nós que vivemos esse momento atual, a diferença é que nós temos que dar graças à ciência, porque em menos de um ano a ciência conseguiu responder e desenvolver um mecanismo de defesa para contrapor a esses problemas. Porque se não fosse isso, os números seriam muito maiores do que os números da peste negra e mesmo da gripe espanhola, né? Então, graças a todo o desenvolvimento científico, e eu acho que essa é uma das grandes lições que ficam, a valorização da ciência, né? Eu diria que esse é a grande conquista da humanidade, e a gente tem que agradecer, ter gratidão e estimular, incentivar e valorizar a participação de pessoas abnegadas que se dedicaram dia e noite para desenvolver rapidamente o milagre das vacinas. Está provado aqui o nosso vizinho, o Chile, que já atingiu aí mais de 60% da população vacinada, eles já estão no outro patamar. Nós temos o exemplo marcante dos Estados Unidos, que era o maior número do mundo, e em pouco mais de 90 dias reduziu vertiginosamente o número de pessoas da mortandade, né, e de infectados. Então, são 2 bons exemplos para a gente meditar, para a gente pensar. Então, a ciência, sobretudo na Europa, né, na Europa Ocidental, né, a Europa Ocidental, mas também, como você acaba de falar, nos Estados Unidos e no Canadá, né, que são países aí considerados de primeiro mundo, e também, no caso dos Estados Unidos, são produtores, né, de vacina, né? Então, essa situação não impactou tanto quanto, por exemplo, nós aqui, os outros países da América do Sul. Olha, né? eu queria que a gente também refletisse sobre o caso brasileiro, né? E essa é uma das grandes lições também, que nós não devemos ideologizar ou politizar o tratamento da pandemia. O Brasil tem uma população de 215 milhões de habitantes, que representa, né, 2% da população mundial. E nós tivemos um índice de infectados foi 5 vezes maior do que a média mundial. A população mundial é 7 bilhões e 600 milhões de habitantes e teve 4 milhões de mortos. Se o Brasil tivesse o mesmo número, a média mundial, teriam morrido 107 mil pessoas. Quer dizer que nós tivemos um índice de mortalidade 5 vezes maior do que a média mundial. Ou seja, 500 mil pessoas, nós tivemos uma mortalidade de 555 mil pessoas, 5 vezes maior do que deveria. Isso demonstra inequivocamente que a abordagem dada no nosso país não foi adequada.